Oi, pessoal! Hoje eu vou falar para vocês sobre um termo técnico que dentro da astrologia védica a gente chama de combustão. E na prática, quando a gente ouve, né, sobre um planeta combusto, a gente tem uma ideia que é muito negativa. E às vezes, dependendo de como você encarar, isso até realmente pode acabar sendo, mas nem sempre. Então, vamos lá. Hoje no céu a gente tem dois planetas em combustão. Então, um deles é Marte e essa combustão ela vai até ser um pouco mais estendida, ela vai até março de 2026, que a gente tem esse processo de Marte aumentando a sua combustão até chegar no pico e esse pico ir descendo. E março é quando ele acaba, então no finalzinho de março. E Mercúrio, que está combusto também, só que ele acaba essa combustão no dia 26 de novembro, agora desse ano, que é quando exatamente Vênus começa e inicia a sua combustão pela proximidade com o Sol. E aí, em 28 do 12, Mercúrio volta a entrar em combustão. Então, só para ter uma ideia, né? Se você não acompanhou essas datas todas, em janeiro a gente vai ter 3 planetas combustos ao mesmo tempo, que é o que a gente tem hoje com 3 planetas retrógrados. Então, a gente tem uma confluência no céu de combustão e isso causa um elemento, isso causa um aumento do elemento fogo, né? E o elemento fogo, a gente sabe que é, claro, predominantemente é um aumento do calor, mas dentro do Ayurveda, que é a medicina indiana, a gente tem um desequilíbrio de um dos doshas, que no caso é o Pitta dosha, que se desequilibra em primeiro lugar, mas muito por causa da temperatura e, enfim, uma série de efeitos que o Pitta acaba se desequilibrando com esse calor e com esse aumento do elemento fogo, por uma predominância de algo que ele já tem, então é por excesso, e depois até um desequilíbrio do Vata, porque há um ressecamento muito grande. Mas, vamos lá, então o aumento do elemento fogo, ele aumenta esse Pitta dosha e causa aqui pra gente também uma série de efeitos, certos sintomas, como uma irritação, como uma ansiedade, uma pressa, uma vontade de fazer as coisas e terminar elas muito rápido. E no corpo, né, a nível mais físico, a gente está falando aqui sobre inflamações, sobre febres, sobre uma secura excessiva e também sobre qualquer tipo de vermelhidão que você possa vir a desenvolver, o que apareça, de repente na sua pele, de repente aqui na região ou em algum lugar mais quente do seu corpo, vermelhidões. Bom, mas aí eu falei para vocês que nem sempre a combustão é algo ruim. Por quê? Porque a combustão, se a gente for falar pela astrologia védica, ela traz pra gente um conceito de purificação. E essa purificação é justamente pela proximidade com o Sol, porque o Sol tem esse efeito de purificar as coisas. É como a gente tem a história do ouro. O ouro precisa passar por uma alta temperatura para a gente poder ter o ouro efetivamente. E através da combustão, através dessa purificação de um determinado tema que determinado planeta traz dentro do seu mapa, a gente tem uma purificação desse assunto na sua vida. Só que a purificação nem sempre ela é agradável, aliás, quase sempre não é agradável, mas não quer dizer que ela não seja bem-vinda e necessária. Muitas vezes através de uma purificação a gente consegue enxergar alguma coisa que está dentro da gente e que está ali escondidinha, como se fosse uma mancha, como se fosse um pontinho. Não precisa ser algo negativo, mas algo que faz parte de você e que de repente você não quer que isso apareça, e justamente por isso que você acaba escondendo, mas em alguns momentos ele surge, ele vem à tona e ele aparece, para você poder ter um contato mais direto com essa sensação, com esse sentimento, que muitas vezes pode até ser manifestado através de raiva, através da impaciência, através da irritação, e para você poder lapidar
esse seu ouro interior, essa sua pedra interior. É como se a gente tivesse uma pedra preciosa dentro da gente, que ela ainda está no estado bruto, no estado rústico, e a purificação vem para poder fazer com que a gente consiga lapidar, que a gente consiga viver melhor com isso dentro da gente. Então, esse é o efeito da combustão. E aí, claro, que a gente vai ter diversos níveis da combustão também. Eu falei sobre a irritação, a ansiedade, a pressa. Esses são os efeitos na mente. Eu falei para você sobre os efeitos no corpo, a vermelhidão, a febre, o excesso de secura. Esses são os efeitos no corpo. E a gente vai ter também alguns sintomas e alguns efeitos indo para uma camada mais energética da gente e indo para uma camada ainda mais interna do que a energética. Então, a gente tem algumas camadas ainda mais internas, né? E essas camadas, é claro, que também são afetadas pela combustão, e é justamente lá que as transformações realmente acontecem. Então, se você quiser compartilhar alguma coisa, coloca aqui nos comentários ou me manda então, uma mensagem em particular e a gente conversa um pouco mais.